Então, agora nós começamos a nossa sessão 2, parando de onde nós estávamos ontem, né? Então aqui, ó, nós temos o seguinte, ó. Essa parte é uma espécie de prece para Manjushri. Vamos ver aqui o que tem. Jampel, e aí vem, né, o resto, né? Jampel, Chepar, Lam. Né? E aí começa aqui, mas não vamos ficar perdendo tempo lendo tibetano, porque isso não interessa, né? Então, nós temos aqui o comentário, né? O you two white and yellow manjugoshas. Né? Então, ó, vocês dois, manjushris, branco e amarelo. Então, nós estamos diante aqui de uma prece que pode ser interpretada de uma maneira religiosa, mas na ideia de religião enquanto aquele modelo que nós temos de deidades que conversam e etc. Né? Com seres humanos, são seres externos, separados de si mesmos. Como eu disse para vocês na sessão anterior, sessão 1, essa não é a perspectiva que eu adoto em função daquilo que eu aprendi na escola Gelug e na escola Chaldohn, né? E também na escola Theravada. Né? Então, a perspectiva que me parece a mais indicada aqui é aquela de uma inter-relação entre a consciência de si, né, o eu, a autoconsciência, e a ideia de que Manjushri é a nossa capacidade de realizar ações, né, por meio da razão. Então Manjushri estaria para branco, Manjushri branco, quando é compaixão. E o amarelo em função daquela racionalidade analítica da filosofia, por exemplo, né? Ou da sabedoria, de uma maneira mais aberta, traduzindo o termo prajna nesse sentido, tá bom? Então, essa é a perspectiva que eu adoto. Não quer dizer que é a única, né? Existem pessoas que adotam composições diferentes dessas, né? Até o próprio Lama Tsongkhapa, no livro do Tubten Jinpa, Tsongkhapa, um Buda na Terra das Neves, tem uma posição assim que vai e vem em relação a Manjushri, né? Tem hora que ele acha, né, pelo menos o texto deixa transparecer isso, que é uma realidade interna e outros momentos parece que é uma realidade externa. Estou falando desse livro aqui, ó, que nós traduzimos, tá vendo aqui? Que está no site da Buda, olha só, Tsongkhapa, um Buda na Terra das Neves, que veio do Tubten Jinpa, tá bom? O tradutor oficial do Dalai Lama. Bom, mas então, continuando aqui, já pegamos que a minha perspectiva é uma perspectiva mais dentro da filosofia da religião, mais dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, das capacidades epistemológicas, né, da capacidade da psicologia, epistemologia, né, com um centro mais dentro dos dharmas enquanto realidades ou fenômenos do próprio intelecto humano. Né? Não quer dizer que exclua-se os demais, né? Há outras possibilidades de interpretação. Eu não sou e nem dá para ser o dono da verdade em relação a nada dentro da filosofia budista. Só estou dando uma perspectiva aqui, tá bom? Então, simultaneously all at once, with rising the sword of incomparable wisdom in the sky of emptiness, you clear away the enemy of trainees, ignorance. Então, simultaneamente, de uma vez só, com o levantar da espada da incomparável sabedoria no céu da vacuidade, você clear away, você afasta, limpa, expulsa os inimigos daqueles que treinam, que é a ignorância. Então, na sessão anterior eu já tinha dito para vocês que existe uma ignorância... deixa eu refazer isso que eu acabei de dizer. Existe uma ignorância na perspectiva epistemológica, psicológica, filosófica, budista, no sentido ou religiosa, né? Pelo menos de tradição tibetana de Jetsun Kappa, da tradição tibetana de Nagarjuna, mas não de todos os Nagarjunas. Por exemplo, Nagarjuna dos poemas não é a mesma coisa do Nagarjuna da prosa. Então, nós temos aí muitas variações dentro da estrutura budista em relação ao que é o que. Mas, na perspectiva que nós adotamos aqui, que é uma perspectiva mais ligada à filosofia da religião, à teoria de rede interrelacional e assim por diante, né, que seria uma leitura mais contemporânea, menos tradicional, nós temos a ideia de uma espada da sabedoria, que é a capacidade nossa de pensar, analisar, discriminar, incomparável sabedoria, porque diz respeito a essa realidade superior do nirvana, né, que é algo que não é condicionado, que não é concebível por meio da nossa linguagem.
inconcebível, Prajnaparamita, sem começo e sem fim, a mãe de todos os conquistadores, como é dito, você pode acessar aí o meu canal, na recitação da Prajnaparamita Hridaya, o coração, o Sutra do Coração da Sabedoria, né? A homenagem que Nagarjuna faz, a homenagem que o Bodhisattva Sangha, o Bodhisattva Nagarjuna, o Bodhisattva Sangha fazem, né? A perfeição de sabedoria. Então ela é incomparável porque ela está além do condicionado, né? No Abhidharma Kosha de Vasubandhu é dito assim: Pratisankhya Nirodha e Apratisankhya Nirodha. Nirodha são dois tipos de cessação. Pratisankhya Nirodha é uma cessação com o uso da razão. Apratisankhya Nirodha é uma cessação com o uso da concentração meditativa não discursiva, mas quando a gente fala de sabedoria, nós estamos falando de uma discursividade, tá bom? Então, pelo menos nessa perspectiva hermenêutica que nós estamos usando aqui, que é da tradição Gelug. Então, e Chaldon, in the sky of emptiness. O que é esse sky of emptiness? Bom, aqui é uma palavra difícil, né? Porque a palavra sky of emptiness quer dizer, muitas vezes, faz uma analogia propriamente, tá bom? Então, aonde é esse sky of emptiness? Se eu fizesse uma perspectiva Yogacara, a gente diria que é a mente mais fundamental, a Laya Vijnana. Se eu fizesse uma perspectiva Madhyamaka, eu diria que é a consciência de si, né, dentro desse viés que é o eu como vazio de existência inerente, o si como vazio de existência inerente. Certo? Então, you clear away the enemies of trainees, ignorance. Então você afasta, expulsa, limpa os inimigos, o inimigo daqueles que treinam, dos yogis, né? Que é a ignorância distorsiva, que é um erro fundamental na nossa categoria de entender as coisas, né? Então você está me vendo agora na tela, está vendo o texto, está vendo a sua sala, ou onde quer que você esteja vendo, seu celular, e tudo isso já tem dentro de si embutido uma projeção de existência inerente, tá bom? Então, claro que só faz sentido mediante aquelas pessoas que têm tendência à lógica e filosofia. Lama Tsongkhapa, ele mesmo diz isso no Lanhin Shemo. Ele diz assim que não faz muito sentido para as pessoas que não estão envolvidas com esse tipo de visões, né? Porque aí tá relacionado mais o desejo, a ansiedade, né? As questões emocionais, né? Aí está mais ligado a esse tipo de perspectiva, né? Tá bom? Então aqui é uma perspectiva mais filosófica, mais lógica, né? Enquanto lógica formal que a gente está abordando, tá bom? Então não fique bravo com a minha perspectiva, tá bom? É a maneira como eu pude entender isso, estou compartilhando com vocês, ok? Então, depois. Simultaneously, with looking at beings with eyes of compassion, your smiling, laughing lips bestow on them a festival of eloquent doctrine. Então, simultaneamente, olhando, né, com o olhar nos seres por meio da compaixão, aí faz uma menção lá ao Manjushri branco, os seus lábios sorriem, né, e para conceder a eles um festival de doutrina eloquente, né? Então, nós temos uma espécie de eloquência, uma espécie de sabedoria que vem pela compaixão, né? Então, eyes of compassion, Avalokiteshvara, né? Faz uma menção também ao termo Avalokiteshvara em sânscrito, quer dizer, aquele que observa o mundo, né? Mas aí não fala da Mahakaruna lá, mas está implicado aí dentro, tá bom? Então é interessante o comentário trazer essa ideia de doutrina eloquente enquanto festival que nasce da observação da compaixão. Por que isso é legal? Porque fala muito da parte ética da coisa, né? Primeiro nós começamos pela ética, né? Pelo Vinaya, pela conduta moral, né? E aí essa conduta moral ela sempre está fundamentada em cima da compaixão, da empatia, do altruísmo, né? Certo? Simultaneously with bringing a treasure of doctrine, books, you bestow on those in mindful yoga, that is, on those trainees who are depending on you as their special God. Então aqui nós temos que dar uma paradinha, né? Porque apareceu a palavra God. E quando a gente fala God, num contexto de cultura cristã, nós estamos diante de um grande problema. Porque será que nós estamos afirmando um outro Deus, além do Deus Criador e assim por diante, né? Então aqui nós temos uma questão que precisa se comunicar entre culturas, né? Então, simultaneamente, você traz um tesouro de doutrina, livros. Então, aqui nós temos uma consideração muito legal, muito interessante dentro do registro
da religião budista, que a doutrina se encontra em livros. Isso é uma perspectiva bem do Mahayana, né? Mas é uma perspectiva do Mahayana a ser ultrapassada, porque se a gente olha fazendo uma perspectiva antropológica da tradição de Jetson Kappa, o que nós vamos encontrar lá dentro é uma herança que vem da tradição Nyingma tibetana, que é de memorizar os textos, que por sua vez é uma herança que vem lá da Índia. Bom, então, de Nalanda, né? Como diz o próprio 14º Dalai Lama, a tradição tibetana é a tradição de Nalanda, que é um dos centros universitários, né? Mas não é só ele, tem Vikramashila, Odantapura, Takshashila, tem vários ali dentro, né? Odiana, tem vários ali, né? Então nós temos diversas influências, mas o Dalai Lama faz homenagem, né? Uma remissão sempre à escola de Nalanda. E essa transmissão doutrinal foi feita por meio de livros, assim como na China, na dinastia Tang, né? Foi feito por Xuanzang e outros, sempre através de livros, né? Então, a alfabetização, a gramática, né, a lógica, está sempre muito no centro da soteriologia budista, né? You bestow on those in mindful yoga. Você concede àqueles em uma prática atenta. Isto é, naqueles praticantes que dependem de você como o seu Deus especial. Aqui é deidade protetora, que foi traduzido pelo Jeffrey Hopkins como Special God, que faz um certo paralelo com a ideia que nós temos em todo o Oriente de uma deidade protetora pessoal, né? Que seria mais ou menos um anjo da guarda, tá bom? Então, por quê? Porque aqui não é uma espécie de idolatria no sentido semita da coisa. Nós estamos diante de uma espécie de deidade protetora no sentido de anjo da guarda, o que tem mais próximo do cristianismo, mas que na cultura heblaíta, por exemplo, seriam os deuses pessoais, né? Você tem deuses pessoais que você, vamos dizer assim, cultua, venera. Mas isso é possível ainda? Estão no século XXI, pessoas pensam dessa maneira ainda. Claro que esse texto não é do século XXI, mas sim, se a gente olha para dentro do budismo tibetano, budismo chinês, nós temos sempre arquétipos, sempre símbolos de bodhisattvas, que estão particularmente no Sutra Huaiyuan, ou no Sutra, em qualquer outro sutra, né, mas de grande escala mesmo, é o Huaiyuan, né, que aparece esses bodhisattvas, né, com as suas descrições, mas se a gente olhar para todo o Tripitaka Mahayana, nós vamos encontrar uma série de deidades ali dentro, tá bom? Então, que são o quê? Que são seres humanos com cognição, como eu e você, depois seres que são, entre aspas, divinos, porque tem um tempo de vida maior, mas também morrem, que tem poderes e corpo muito maior que o nosso, uma espécie de heróis da Marvel, assim, sabe? Que não são seres humanos, mas são tipo Thor, essas coisas assim, mas que geraram a mente de iluminação, a mente heróica Bodhicitta, que querem se tornar Budas. Então, aí esses são também considerados de deuses, entre aspas. Mas nós temos que lembrar que na cosmologia budista, todos os deuses morrem. Tá bom? Então, todos envelhecem, todos adoecem, todos morrem. Não existe nenhum deus eterno lá dentro. Tá bom? Então, todos eles falecem, todos eles morrem, todos eles têm aflições e assim por diante. Já os grandes bodhisattvas de 8º, 9º e 10º solo, que já têm, vamos dizer assim, corpo e mente próximo a esses deuses, ou até superou eles, também morrem. Mas aí depois eles dão continuidade de outras maneiras, tá bom? Então, nós temos aqui, a não ser Budas. Budas, eles têm um dos tipos de corpo de Buda, chama de Dharmakaya, e aí nós já estamos dentro do Mahayana para o Vajrayana. Não morrem, tá bom? Chama de Dharmakaya, que aí é dividido em mais 2, porque nada é inerentemente existente, né? Jnanakaya e Svabhavikakaya, então são 2 tipos de corpos que tem ali dentro, né? Que aí esses daí não morrem, mas eles são muito sutis, então aí tem toda uma questão que é muito complicada para explicar hoje aqui para vocês, tá bom? Então a gente deixa para as próximas, um dia a gente chega lá, tá bom? Então, mas vai tendo a ideia geral, que é o mais importante, de que o sistema aqui é muito distinto do sistema cristão, e que se comunica muito bem na parte ética, mas no que diz respeito a uma visão ontológica, ou visão da realidade, visão cosmológica, é muito distinto. Tá bom? Então, o cristianismo e o budismo se comunicam muito bem na parte ética, da prática social humana. Mas no que diz respeito à cosmologia, já difere imensamente.
No que diz respeito a padrões e referências soteriológicas, são muitas vezes totalmente incomunicáveis. Tá bom? Então não dá para ser uma coisa e outra coisa. Né? Então, nós temos aqui a questão, né, de uma separabilidade de identidade, separabilidade de redes, os princípios que estão dentro da rede do budismo, ou do tipo de budismo que nós estamos vendo aqui, que é o budismo Gelug, ou da tradição de Jetsun Kappa, não é o mesmo da tradição cristã e nem vai ser, porque são coisas muito distintas, são percepções do mundo distintas, metafísica distinta, e nós entendemos como metafísica o quê? Uma ontologia distinta, uma cosmologia distinta e uma teleologia distinta. Quer dizer, são coisas muito distintas, tá bom? Então, mas se comunica muito bem na área da prática da compaixão, na prática da justiça, na prática, vamos dizer assim, da honestidade, da sinceridade, né? Até os preceitos morais são os mesmos: não matar, não roubar, não mentir, não cometer adultério, não estuprar, né? Vamos dizer assim, o que mais está lá dentro? Não colocar uma pessoa contra a outra, não ofender as pessoas. Então são coisas muito próximas, né? Então, nessa matriz, se passarmos para uma outra matriz ou uma outra rede, nós estamos falando de outras coisas, né? Como, por exemplo, se existe Deus no budismo. Não existe. Mas a gente pode considerar a realidade última como possuindo características que são divinas, e aí o Deus, entre aspas, budista, não seria um Deus pessoal, como Jesus, como o Pai, como a Santíssima Trindade, tá bom? Seria uma espécie de realidade que está lá. Se aproxima nesse ponto a ideia de Alá, né? A noção de Alá muçulmana, tá bom? Então, mas mesmo assim tem uma diferença enorme. Essa realidade última não cria, né? No budismo não cria. A realidade última, me parece, do Islã parece que cria, né? Dependendo da escola. Então, emana ou cria, né? Aqui não, tá bom? Então, nos budismos em geral, chineses e tibetanos, normalmente o que cria é a volição e as próprias ações dos seres que têm uma cognição, né? Então aquilo gera ondas e ondas de ação, e isso vai criando mundos, tá bom? E possibilidades de existências, ok? Nossa, mas que coisa muito doida, é muito confuso, etc. Bom, aí depende da perspectiva e do ponto de referência. Para os budistas, o ponto de vista cristão ele é muito confuso. Para os cristãos, o ponto de vista budista é meio confuso. Então, quer dizer, depende de qual é a referência, pelo jeito, né? Como eu tenho um trânsito entre os dois lados, eu vou para um lado e estudo, vou para o outro lado e estudo, então eu vejo que os dois lados, na verdade, têm várias comunicações, mas as pessoas se estranham mesmo, né? Porque são modos de ver a realidade que são bem distintos, sem dúvida, né? Então, you bestow on those mindful yoga, that is on those trainees who are dependent on you as their special God. Então, o special God aqui é, na perspectiva nossa, da que eu estou fazendo, não é um Deus externo, é a minha capacidade como Dharma, como algo que tem a sua característica ao longo do tempo, naquela perspectiva da realidade última que eu disse para você, ligada à minha percepção da compaixão e minha percepção ou discriminação, né, esse meu intelecto de análise, que olha para a compaixão e olha para a realidade e investiga suas conexões. Então isso aí seria Manjushri, ok? The retention and confidence that are the ability to hold without forgetting the terms and meanings of those books and the ability to explain them unobstructedly to others. Brightly, clearly, bestow on my mental continuum supreme feats of intelligence and speech simultaneously. Então, olha só. Depois de ter explicado sobre o que é Manjushri, então, a retenção e a confiança de que são as habilidades de manter, sem se esquecer, os termos e significados daqueles livros. Então, quer dizer, aqui há uma preferência pela lógica daquilo que está nos livros, mas não há o completo abandono do conteúdo literal daquilo que está lá. Então nós estamos aqui dentro de uma lógica budista que tem como princípios a lógica Nyaya. Bom, então não é a lógica Pramana da Yogacara, é a lógica Nyaya Madhyamaka. Então aí ela é fundamentada em cima da Pratyaksha, vamos falar em outros termos, senão fica muito difícil, né?
percepção direta sensorial, inferência, e nós temos também um outro que é, além da inferência, como vocês podem ver, está um barulho, né, atrás aqui, porque tem gente usando a furadeira aqui no vizinho, mas nós temos aqui a inferência, nós temos também as escrituras e nós temos a analogia de escritura, tá bom? Então, é um texto tipicamente como hermenêutica madhyamaka, né? Então, e aí sim você tem as escrituras, ou seja, os livros, como sendo um dos padrões de um conhecimento válido, tá bom? Então, e a analogia com essas escrituras, daí esses termos sendo usados aqui dentro. Enquanto que na Yogacara, essa aderência a livros, a escrituras, etc., já é um pouco abandonado, dá um enfoque maior na lógica da coisa, o que vai influenciar depois a tradição Chan e a tradição Zen, né? Chan na China, Zen no Japão, ambos da escola budista, tá bom? Então aqui, ó, the ability to hold without forgetting, a habilidade de manter sem se esquecer os termos e significados daqueles livros, né? Então, é muito importante essa questão de sem se esquecer, porque é uma medida do amadurecimento da mente, né? Então, a perspectiva dos budismos, normalmente, é de que uma mente muito clara, uma mente muito pura, ela é capaz de ter todos os ensinamentos, todos os significados de textos imensos, que até hoje são objetos de prova, tá bom? Então, na tradição Gelug, que é uma herança da tradição Nyingma, há essa questão de um estudo constante, memorização constante de textos e provas em relação a isso, e aqueles que conseguem passar por isso tendo nota máxima, no final recebem o título de Geshe Larampa, aqueles que são laureados com o título máximo em função dessa mente, né, considerada muito pura, porque é capaz de reter a lógica, reter os termos, reter os significados e assim por diante, tá bom? Então isso faz parte de uma cultura religiosa muito específica que existe até hoje, né? Um dos representantes principais é o 14º Dalai Lama, né? Então, the meaning of these books, of those books, and the ability to explain them. E agora vem o segundo momento, o momento da compaixão. O primeiro momento é o momento da sabedoria. Agora o segundo momento é o momento da compaixão, and the ability to explain them, e a habilidade de explicá-los de maneira desobstruída para os outros, de maneira clara, brilhante, né? Então conceda sobre o meu contínuo mental as supremas características, né, de uma inteligência, da inteligência e da fala simultaneamente, né? Então quer dizer, a inteligência para mim e para os outros, e a fala tem que vir simultaneamente para que eu explique isso para os outros. É algo bem Mahayana isso, né? A ideia de que o conhecimento não pode ficar só em mim, ele tem que se expandir para os outros, e que é uma ideia bem contemporânea, tanto é que nós temos essa sessão que nós estamos fazendo aqui, né, sessão 2 dos ensinamentos, ligados à ideia da CAPES, do Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, que é de divulgação do conhecimento científico, né? Essa ideia também, né, que nós temos na modernidade de alfabetização para todos, né? Um ensino que privilegia a lógica, o raciocínio, do que a memorização, que não é exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? Como você percebe, isso que você está vendo aí na sua tela tem vamos dizer assim, uma perspectiva mais ligada à ideia que ocorreu aqui, uma noção lógica que ocorreu, lógica da educação, que ocorreu aqui na Europa, que era de memorização, né? Tinha as 4 classes de ciência básica, né? Quadrivium, e daí depois Trivirum, também um negócio assim, né? Que é lá da medieval, né? Que aí você tinha como fundamento, a partir da Renascença Carolíngia, né? Que trouxe essa ideia de um fluxo relacional de resgate da cultura romana, né? Grego-romana. Certo? E aí houve uma superação disso a partir da modernidade, uma briga tremenda lá entre eles, entre averróis, tomistas, averróis, franciscanos, né, e aí na Europa, que daí gerou uma espécie de desconfiança em relação à razão, e aí houve um abandono dessas referências de textos, de memorização e assim por diante, né? E a gente herda isso e acaba entendendo o mundo de uma maneira bem diferente daquele que ainda se mantém em muitas escolas budistas, como por exemplo nas escolas da tradição de Jetsun Kappa. Beleza? Então era isso.
nessa sessão 2 e na próxima nós vamos para a sessão 3, que é a homenagem a Sarasvati, mãe de todos os vitoriosos, ok? Espero que você esteja gostando das nossas sessões e nós vamos continuar até o fim de 470 páginas. Meu Deus, que gigantesco isso. É isso então, muito obrigado e nos vemos na próxima.